Olá, meus amigos e minhas amigas de fio, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo dos Amigurumis. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um bichinho pescoçudo. Quem aí adivinha qual bichinho que eu trouxe? É o porquinho. Nenhuma de vocês pediram um porquinho. E olha que eu peço vocês para deixarem sugestões, mas ninguém pediu para fazer um porquinho. Mas eu quis fazer um porquinho assim mesmo. E eu trouxe esse porquinho aqui, ó, charmosinho, pescoçudo, para você amarrar ele onde você desejar. E ele ficou bem charmoso. Eu quero saber aí para quem você daria um porquinho. Deixa aí um comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e o porquinho, ele ronca. E ele vai roncar até você vir confeccionar um porquinho para você ou para presentear. Para quem você daria um porquinho, hein? Vem comigo, amigo no mar. Para esse projeto, eu escolhi minha agulha 1,75. O fio que eu escolhi é um tom de rosa e é compatível com a agulha 1,75. Ó, anel mágico, e dentro do anel vamos fazer 6 pontos baixos, tá? E como que a gente faz esse anel mágico? Ó, fio na ponta do dedo, cruzo ele, deixando a que vem do novelo para a parte de trás, e com esses dedos, olha, eu firmo a minha linha para firmar o meu ponto, tá? Ó, introduzo a agulha, laço o fio que vem do novelo, puxo, novamente pego a que vem do novelo e introduzo aqui, fazendo uma correntinha, e já tirei o meu anel do dedo, tá? Vamos fazer aqui dentro 6 pontos baixos. Fechei o meu anel, na segunda carreira vou fazer 6 aumentos e finalizar minha carreira com 12 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento e finalizar com 18 pontos baixos. Terceira carreira finalizada, vamos para a quarta carreira. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento e vamos finalizar com 24 pontos baixos. Prontinho, foi a nossa última carreira de aumento. Agora vamos fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 5, a carreira 6 e a carreira 7 será ponto sobre ponto. E eu vou fazer as minhas e eu retorno com você. Finalizei minha 7ª carreira, vamos para a 8ª carreira, e na 8ª carreira nós vamos fazer diminuição. Vamos fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, e vamos finalizar a carreira com 18 pontos baixos.
Meu marcador caiu, mas eu sempre conto os pontos, gente, principalmente quando eu tô gravando, então não interferiu. 8ª carreira finalizada. Vamos agora fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 18 ponto baixo. Prontinho, finalizei minha carreira 9. A carreira 10, a gente vai fazer novamente diminuição. Vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição e finalizar a carreira com 12 ponto baixo. Prontinho, finalizei minha carreira. Agora vamos para a carreira 11 e na carreira 11 vamos continuar fazendo diminuições. Agora vamos fazer 6 diminuições e vamos finalizar nossa carreira com 6 ponto baixo. Finalizei, podemos agora colocar, olha, um pouquinho de enchimento aqui dentro, tá? Bastante, para que a nossa peça fique fofinha, sem exagerar. E agora nós vamos fazer o nosso pescoço longo, tá? O nosso pescoçudo, vamos transformar ele em um pescoçudo. Se você não quiser um bichinho pescoçudo, quiser um chaveirinho, você vai esquecer essa etapa, tá? Não vai fazer o pescoço longo e quando a gente reiniciar fazendo a cabeça, você vai prosseguir fazendo simplesmente a cabeça sem fazer o pescoço longo. E para fazer esse pescoço longo, eu sugiro no mínimo 30 carreiras, tá? Mas aí você vai ver aí o que que você quer amarrar com ele e vai fazer de acordo com o que você quer amarrar, tá? Seguindo a minha receita, o meu tutorial, eu vou fazer aqui 30 carreiras e retorno com você. Prontinho, terminei aqui minhas 30 carreiras e a ideia, ó, é amarrar ele, tá? Então você vai verificar aí se deu aí para amarrar, tá? E aí você vai ver o que que você quer amarrar, tá bom? Com 30 carreiras ele fica bem pequenininho, tá? Aí é o mínimo aí que você vai fazer de carreira para amarrar. Pode fazer mais, tá? Mas não menos do que isso, porque não vai dar para amarrar. E se você não quiser fazer ele pescoçudo, você vai fazer o corpinho, vai parar e vai retornar aqui juntinho comigo aqui fazendo direto, tá? Sem fazer esses pescoços longos. Agora vamos iniciar a carreira da cabeça, tá? E nós vamos fazer aumentos por toda a carreira, finalizando aqui com 12 ponto baixo. Prontinho. A próxima carreira da cabeça terá aumento novamente. Vamos fazer um ponto e um aumento e finalizar com 18 ponto baixo. Eu vou fazer a minha carreira e retorno com você. Prontinho, finalizei. Essa, se eu não me engano, é a carreira 43. Então, nós vamos para a carreira 44 e vamos fazer aumento novamente. 2 pontos baixo, um aumento. E vamos finalizar essa carreira com 24 pontos baixo. Prontinho, finalizei minha carreira. Vamos agora fazer uma sequência de 5 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei minha sequência de 5 carreiras de ponto sobre ponto, a 45, 46, 47, 48, 49. E agora vamos para a carreira 50. E na carreira 50, nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar essa carreira com 18 pontos baixos. Prontinho, minha carreira 50 foi finalizada. E se você quiser colocar olhinho com trava, o momento de colocar é agora e você vai colocar entre a carreira 49 e 50, tá? Com uma distância aí de 3 a 5 pontinhos, tá?
Coloca o olhinho, aí conta 1, 2, 3, 4 pontinhos, tá bom. Aí coloca o outro olhinho. Eu não vou colocar o olhinho com trava, tá? Então, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto, que é a carreira 51. Prontinho, finalizei minha carreira 51. Agora eu vou dar uma dica para você, se você quiser aí o seu pescoçudo mais estruturado, tá? A ideia é, como eu já disse, é não colocar enchimento, não colocar nada para a gente poder amarrar essa peça na bolsa ou em qualquer outro lugar aí que a gente queira amarrar, tá? Fazendo esse pescoço mais longo ou mais curto, como tá o meu caso aqui, ele tá mais curtinho, tá? É o mínimo de carreira que eu estou fazendo. Você quer fazer ele mais estruturado, você pode colocar aquele arame de limpador de cachimbo, tá? Aquele cheio de pelinho. E aí você coloca ele aqui antes de colocar enchimento na cabeça, tá? Vamos agora para a carreira 52 e vamos fazer novamente diminuição, um ponto baixo e uma diminuição, e vamos finalizar essa carreira com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizei. Vou colocar agora enchimento na minha peça, tá? O bastante para que ele fique fofinho, sem exagerar, tá, gente? Ele tem que ficar cheinho, mas sem estourar os pontos. E também nada de pouco enchimento, senão ele fica vazio. Tem que saber dosar aí. Não é difícil, vai apertando ele, vai sentindo o amigurumi, tá? Vamos agora fazer diminuições. 6 diminuições, 5. Você vai ver aí o quanto você precisa de diminuições, tá? Depois a gente vai finalizar com um anel mágico reverso. Vamos agora fazer as orelhinhas do nosso porquinho, é bem simples, bem fácil, tá? E a gente, olha, vai começar deixando um pedaço de fio, tá? Porque a gente vai usar ele para costurar a orelha. E vamos fazer 5 correntinhas. Prontinho. Vou pular uma, tá? Vou pular e vou fazer ponto baixo, contornando, vou terminar minha primeira carreira com 4 pontos baixos aqui. Prontinho, tenho 4 pontos baixos na primeira carreira. Vou virar o meu trabalho, porque a gente vai trabalhar virando o trabalho, tá? Não vou fazer correntinha, nada. Vou simplesmente fazer ponto sobre ponto nessa segunda carreira. Prontinho, a minha segunda carreira, 4 pontos baixos, virei o meu trabalho. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição. A diminuição que eu faço é assim, ó, pego um, pego o outro e diminuo. Novamente, vou fazer um ponto baixo e essa terceira carreira, a gente vai finalizar ela com 3 pontos baixos. Prontinho, virar o trabalho novamente. Na quarta carreira, vou fazer um ponto baixo,
uma diminuição e finalizar ela com 2 pontos baixos. Virar o trabalho novamente e fazer uma diminuição na quinta carreira, ó, e finalizar deixando um pedacinho de fio para costurar. Michele, eu não quero costurar a minha orelha. Arremata a sua peça, tá? Arremata essa ponta aqui. Mas essa ponta aqui a gente vai precisar costurar. Mas espera para ver que você vai agradar aí de fazer essa costurinha na sua peça, tá? Vamos ter que fazer, olha, 2 peças iguais. São as orelhinhas do nosso porquinho, coisa mais lindinha, um porquinho pescoçudo. Próxima peça, o focinho, tá? E nós vamos iniciar com o anel mágico e dentro do anel vamos fazer 4 pontos baixos. Fechar o anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por toda a carreira, tá? Então, vamos finalizar com 8 pontos baixos. Prontinho, finalizei aqui a minha carreira. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira e é a última carreira, tá? Vamos fazer ponto baixíssimo por toda a carreira, tá? E esses pontos a gente vai fazer, olha, em BLO, tá? Pegando apenas as alcinhas de trás do ponto, deixando a da frente. Prontinho, tá? Posso cortar o meu fio, deixando um pedaço para aplicar na minha peça. Se você desejar colar, você pode estar também arrematando esse fio e colando na sua peça, tá? É bem pequenininho, dá para colar. Mas se você quiser colar, você precisa fazer primeiro o bordadinho, tá? Então, a gente, olha, vai fazer um bordadinho com o fio preto, tá? No meio aqui, a gente vai fazer 2 bolinhas, tá bom? Ó, fio preto para bordado, agulha de tapeçaria, e aí, olha, a gente pode fazer dessa forma. É bem simples, bem fácil, tá? Deixa um pedacinho aqui e faz aqui, ó, 2 tracinhos. Você pode fazer com marrom também, tá? 2 tracinhos de um lado e 2 tracinhos do outro do anel mágico, tá? Tira como parâmetro o anel mágico. Se você achar que tá muito pequenininho, você pode fazer mais 2 tracinhos, tá? Mais um tracinho em cada lado. Prontinho. É só arrematar, tá? Dá um nozinho aqui. Se você for colar, nem precisa dar nozinho. É só cortar rentezinho, tá? E reservar aí a sua peça. Vamos agora fazer o rabinho do nosso porquinho, tá? Pode ser um porquinho ou uma porquinha, o que você quiser. Nós vamos iniciar, olha, com correntinha. Nós vamos fazer 8 correntinhas. Vamos pular, tá? Uma correntinha. Tenho uma na agulha, pulei uma, e aí eu vou fazer baixíssimo, tá?
Vou fazer 3 baixíssimo nessa mesma correntinha, ó, ponto baixíssimo, tá? E aí, vou seguir fazendo 3 baixíssimo em cada uma das correntinhas, tá? Até contornar todas elas. Prontinho, tá prontinho o rabinho do nosso porquinho, tá? É só dar uma enroscadinha nele, tá? E ele vai ficar aí, olha, enroladinho. Posso dar um nozinho aqui, tá? Corto meu fio, deixando um pedacinho para aplicar. E aí, olha, eu puxo, dou um nozinho com essa primeira aqui. E aí, eu corto o excesso. Posso cortar esse excesso. Tá prontinho o rabinho do nosso porquinho, tá? Ó, puxa ele que ele vai enroscar. Esse é o nosso rabicozinho. Próxima peça são as perninhas e os bracinhos, tá? As patinhas do nosso porquinho. Anel mágico. Dentro do anel, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Vou fechar aqui o meu anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos, mas nós vamos fazer em BLO, pegando apenas a alcinha de trás do ponto, tá? A da frente vai ficar exposta, ó, só a de trás, ó. Peguei somente a alcinha, ó, tem 2 alcinhas, ó, 1 e 2. Eu vou pegar só na de trás. Prontinho. E aí, olha, ele ficou, ó, deu essa viradinha e as alcinhas da parte da frente ficaram expostas. A carreira 3 e a carreira 4, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Prontinho. Finalizei. Agora, a gente vai unir as partes, tá? Não precisa colocar enchimento. Vamos fazer, olha, 3 pontos baixos unindo, tá? Ó, pego esse ponto e faço um ponto baixo. Novamente, esse com esse e um ponto baixo. E mais um ponto. Virei o trabalho e vou fazer novamente 3 pontos baixos. Posso cortar o meu fio, deixando um pedaço para aplicar na minha peça. Quatro peças iguais. Agora que já fizemos todas as peças que compõem aí o nosso porquinho, nós vamos precisar de miçanga, caso você não vá fazer para uma criança, tá? E caso você não tenha um olhinho com trava pequenininha. Se você não tiver um olhinho com trava e vai fazer para uma criança, faça um bordadinho, tá?
porque é um perigo a miçanga para uma criança. Então, nós vamos precisar da miçanga, agulha de tapeçaria e alfinetes, para a gente encontrar aí a simetria para as nossas peças. Para montar, a gente vai sempre iniciar buscando encontrar uma simetria para nossa peça, tá? Então, vamos começar pela parte facial e vamos aqui encontrar uma simetria para nossa orelha, tá? Ó, a parte inicial das correntinhas a gente vai colocar para baixo, tá? Alfinete, aí a gente coloca aqui a nossa primeira orelha, a parte de fio vai ficar para cima, tá? A segunda orelha, vamos colocar ela aqui do outro lado, encontrando a simetria, tá? Sempre encontrando aí uma simetria para nossa peça. Aí, ajustado o rostinho, olha, a gente vai seguir e vai fazer dessa forma, tá? Ó, vamos virar o nosso porquinho e vamos, olha, colocar o rabinho, porque a parte da frente a gente já encontrou a simetria ali. E aí a gente, olha, já pode ir costurando, tá? As peças, já podemos ir aplicando, tá? É só para encontrar aqui o lado de trás e para não ficar ao contrário, né? E aí a gente vai também encontrar a simetria na hora de aplicar as patinhas, tá? Vamos começar a costura, olha, sempre pela parte da frente, tá? Do rostinho do porquinho, porque a parte de baixo a gente pode ir ajustando conforme a costura do rostinho já estiver pronta, tá? E aí, olha, a gente vai começar a costurar o focinho, não tem muito segredo não, tá? É pegar na peça e pegar no focinho. Posso retirar aqui, que já achei a simetria, tá? Eu costumo fazer ponto atrás, tá? Dessa forma. Mas você vai fazer aí o seu ponto da maneira que você achar melhor, tá? Estando bem firme, você pode arrematar a sua peça. Com o fio de bordado e a agulha de bordado, vamos aplicar aqui os nossos olhinhos, tá? Tem que ser agulha para bordado, senão ela não passa na miçanga, tá? Vamos, olha, entrar em qualquer buraquinho atrás, tá? Tem que ser um buraquinho, tá? Do ponto, porque a gente vai precisar amarrar depois. E vamos sair na direção da miçanga, tá? Deixando um pedacinho de fio, tá? E aí, a gente pode tirar aqui e dar 3 pontinhos aqui nessa miçanga.
Novamente vou dar 3 pontinhos e aí eu vou sair lá no mesmo lugar onde eu iniciei. Vou dar um nozinho aqui e posso arrematar. Espetei meu dedo. Eu já apliquei uma orelha e vou aplicar uma com você, tá? Eu coloco dessa forma, achei a simetria, tá? E aí eu deito ela e costuro aqui, ó. Ó. Pontinho na peça, pontinho na escorrentinha. Bem pequenininho o pontinho, tá? Para não aparecer. Essa pontinha aqui, olha, a gente vai costurar ela, porque a orelhinha do porquinho, ela é dobradinha, tá? E aí é opcional, se você não quiser costurar essa parte aqui, porque ela também, olha, ela já tende a ficar caidinha, tá? Dessa forma. Aí é opcional, mas eu gosto de costurar. É só puxar um pouquinho para baixo, olha, dessa forma, e dar um pontinho aqui, ó. Nada demais, tá? É só pontinho. Aí a gente dá mais um pontinho aqui. Mais um pontinho aqui. E a gente pode até arrematar, tá? Opcional. Aí você vai fazer de um lado e do outro da peça, tá? Ela vai ficar, olha, dobradinha. Fica um charme, tá? Por último, a gente vai aplicar as perninhas e o rabinho. Eu já apliquei aqui o meu rabinho, não tem segredo, é só costurar mesmo, dar uns pontinhos na parte de trás. As patinhas também já costurei 3 e voltei para costurar uma com você. Ó, eu costurei todas lateralizando, tá? Mas você pode costurar também, olha, de baixo para cima, tá? Aí você vai escolher aí como que você vai costurar. Ó, sem segredo nenhum, tá? Eu costuro só as pontinhas. Costuradinha. Eu fiz aqui, olha, um lacinho, tá? Como que eu fiz esse lacinho? Anel mágico, subi 2 correntinhas, fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixíssimo no anel. Subi novamente 2 correntinhas, fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, um baixíssimo no anel. Puxei, fechei o meu anel mágico e dei um nozinho, tá? Com o fio do anel mágico e esse fio. Posso aplicar aqui na parte de baixo ou posso aplicar na parte de cima. Comenta aqui onde você prefere aplicar aí o lacinho. Está prontinho o nosso porquinho. E é claro que você pode aí caracterizar ele melhor, tá? Pode fazer sobrancelha, pode fazer cílio, pode fazer uma boquinha vermelha. Eu vou deixar essas dicas de personalização para você utilizar a sua criatividade e deixar o seu porquinho ainda mais encantador. Eu espero que vocês tenham gostado desse porquinho pescoçudo
E eu vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Beijos imensos no seu coração.